que eu aprendi um louvor lá, eu nunca esqueci, né? Que é... Ai, deixa eu ver. Aquele louvor que... um louvor que cantava só em dias de semana. Eu cheguei lá e cantei no grupo de jovens, né? E eu, meu Deus, eu vi alguns jovens dando risada de mim. Aí desci do altar e falei pro pastor, o pessoal, né, dando risada em mim, disse assim, não olha para isso, não te intimida porque tu fez pro Senhor, né? E eu lembro que ele me encorajou para mim não ficar envergonhado, para mim realmente continuar, né, continuar louvando ao Senhor. Né? E eu lembro assim que quando nós fomos chamados para fazer algo para o Senhor e a gente não fazer, não cumprir aquilo, eu acredito que se torna um grande fardo, assim, num bom sentido. Porque se Deus está te chamando para te fazer tal coisa e tu começar a tardar aquele chamado, eu acredito que é bem pior as consequências. Porque se tu hoje veio para Jesus, a gente veio com um propósito. E para quê? Para servir ao Senhor. Para usar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, para glorificar o nome dele primeiramente, né? E eu lembro que quando Jesus me chamou, eu comecei no grupo de mulheres, eu comecei a atuar ali. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu me chamaram para pregar, para ministrar. Eu preguei toda atrapalhada. Eu lembro. Foi assim, meu Deus, eu tinha muito medo, eu tinha muito temor a Senhor. Porque como que eu vou ministrar a palavra sendo que eu vou pregar para várias pessoas, medo de... Porque a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar uma vírgula que não for da palavra, da vontade dele, nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor a Deus, né? Respeitar, né? A soberania de Deus, né? Eu não sei se eu cheguei a ter respondido direitinho. Qual que foi a pergunta mesmo? Do teu ponto de vista, o que é ser chamado para servir, né? O que é ser chamado para servir? No meu ponto de vista, ser chamado, primeiramente, sentir realmente que para que o Senhor me chamou, né? Ele me chamou para alguma coisa. Ou trabalhar no louvor, né? Ou para pregar, né? Para ser uma grande, né, ministra da palavra. Ou o Senhor me chamou para ser uma evangelista, né? Então, primeiramente, tem que entender qual foi o teu chamado, em que área ele te chamou, né? Então, muitas pessoas dizem, pastora, mas tu faz tanta coisa. Mas eu fui chamado para fazer todas essas coisas. Ou seja, quando nós iniciamos o ministério, era eu e o pastor. Sim. Então, ele tocava e eu cantava, do meu jeito, né? E até hoje, às vezes, as meninas, a gente vai cantar um louvor, assim, mãe, a senhora... Ou a senhora se adianta ou a senhora se atrasa. Bom, mas pelo menos eu fui chamado para alguma coisa. Mas a gente faz para o Senhor, né? Claro, cada um tem um talento, né? Claro. Eu digo, tudo que tem fôlego louva o Senhor, né? Eu digo também, eu amo louvar o Senhor, né? Mas eu sei que não é meu talento. Mas para o Senhor nós arranhamos, a gente faz. E eu sempre digo, pastor, assim, ó, que eu já em outros lugares onde a gente pastoreou, o pastor me dava a oportunidade de ter um culto, né? Durante a semana. Tá, eu ia lá, dizia assim, amor, faz porque Deus vai te usar. E eu obedecia, eu ia e fazia. Mas o meu chamado mesmo é trabalhar com mulheres. O meu chamado é cuidar de mulheres, né? E eu acredito, assim, que onde tu mais é provado, é ali que Deus quer te usar mais, né? E eu tenho sido provado no cuidado com mulheres, né? Porque não é fácil. Não é fácil tu cuidar. Não é fácil nem tu cuidar de um filho. Imagina várias mulheres, né? E eu acredito assim que quando tu é chamada e escolhida para este propósito, tu é provada naquela área. Para ver se realmente tu vai acatar aquela... Poxa vida, mas não deveria ser difícil para mim, porque se Deus me chama para falar com mulheres, para pregar, para ensinar, para direcionar, deveria ser fácil, mas não é. É uma grande responsabilidade esse trabalho a qual Deus me chamou. Servir a Deus também é servir ao próximo, né? Quando nós falamos, às vezes, que eu estava fazendo aqui, né, uma linha de raciocínio, né? Para não se perder do tema, né? Eu estava pensando, porque as pessoas... O que é servir? Servir a Deus, né? Servir a Deus não é só nós louvar, nós só pregar, né? Mas servir a Deus é ao próximo, né? É limpar uma igreja, é ficar na porta, é estar disponível a servir ao reino. E principalmente ao próximo, né? Ao próximo. Verdade.
Então, é o chamado de servir ao Senhor. Até eu acredito, eu escrevi aqui, anotei algumas coisas para falar. Que algo que no livro de Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, posso usar a tua Bíblia um pouquinho? Sim. As mulheres que serviam, que seguiam Jesus. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 8. Estou estudando esse aí. Glória a Deus, olha aí. É um capítulo bem curtinho que fala, olha só, diz assim: e aconteceu que depois disso ele foi em todas as cidades da aldeia, pregando e anunciando as boas novas do reino, no reino de Deus. E os 12 estavam com ele, os 12 discípulos. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, uma delas que foi Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com os seus bens. Ou seja, essas são algumas das mulheres que serviam Jesus. E de que forma? Elas foram curadas, foram libertas, tiradas lá do cativeiro, lá do fundo do poço, mas por um propósito, primeiramente para se glorificar o nome de Jesus, e segundo, para elas fazer algo para o Senhor. Eu acredito que elas eram mulheres muito gratas a Deus pelo que Deus fez, né? Jesus fez por elas. E eu me amo essa passagem aqui, porque a Bíblia diz que elas serviam a Deus. E de que forma, de que maneira tu imagina que elas serviam a Deus? Porque Jesus, quando ele ia de aldeia em aldeia, ele não ia sozinho. Exato. Ele ia com seus discípulos, e eu acredito que muito mais pessoas. E um dos ministérios dessas mulheres era o que fazer? Acredito que o alimento, preparava o lanche, né? Vai saber, lavar a roupa de Jesus, os discípulos, elas serviam com amor, mas pelo que Jesus tinha feito por elas. Então era uma forma de gratidão que ela servia Jesus. E hoje, missionária, eu sirvo Jesus nesse mesmo sentido, por gratidão. E porque Jesus me chamou, me escolheu, primeiramente para me dar frutos para Ele, para glorificar a Ele, até a vinda dEle. Aleluia. Amém? E eu acredito que você que está esperando uma oportunidade, não fique esperando, vai, te apresente o teu pastor e diga: pastor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Com certeza o teu pastor, a tua pastora, o teu líder de grupo está te precisando, falta só você, né, se apresentar. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, dizer para o teu pastor, com certeza que, né, todas as igrejas precisam de pessoas principalmente com coração, né, no reino de Deus e dispostos a ser voluntários, né? Voluntários na obra de Deus. Porque servir ao Senhor, a gente não pode pensar em lucrar, em querer ter algo, porque muitas vezes, eu nunca vou esquecer, numa certa cidade, uma pessoa falou assim: pastor, eu posso te pagar para te limpar a igreja? Ela falou para mim. Eu digo: como? Veio e falou com o pastor: pastor, o que o senhor acha? A gente pensou em fazer uma vaquinha e a gente pagar para a pastora limpar a igreja. Aí o pastor olhou para ela assim: irmã, se vocês não vão servir ao Senhor com amor, né, com amor e com o seu coração, não precisa vir limpar a igreja. E outra, a pastora limpa a igreja e ela não precisa receber salário nenhum. Não tem problema se a irmã não pode vir, o irmão não pode vir, não precisa vir limpar, a pastora limpa, mas ela não vai cobrar nada de ninguém. Ou seja, porque nós tínhamos uma escala e a gente fazia escala, mas tinha pessoas maravilhosas no nosso ministério, como tem até hoje, que faziam a obra de Deus sem ter essa baboseira, esses falatórios, essas coisas que muitas vezes entristecem não o coração do pastor, mas entristece o coração do Senhor, porque é a casa do Pai. Então, nós fazíamos, nós limpava, nós organizava, porque não tem coisa melhor de que servir ao Senhor com alegria, com amor, né? Como o salmista Davi diz que é maravilhoso, se eu pudesse morar todos os dias na casa de meu pai.
E muitos não têm isso no coração. Primeiramente, servir ao Senhor tem que servir do coração, sem olhar para o homem, sem olhar para as pessoas. Porque se tu vai olhar para o homem é falho. Se tu vai olhar para as pessoas, tu vai se escandalizar muitas vezes, não é? E isso, se tu deixar descer o teu coração, tu vai te entristecer e tu nunca vai fazer a obra. Se eu fosse olhar para tudo que eu já vivi, tenho visto, tenho ouvido até o dia de hoje, eu não estava mais aqui servindo a Deus. Mas não, eu olho para o meu alvo, que é Cristo, porque eu sirvo um Deus, esse Deus que me deu toda a minha família, que ganhamos toda a nossa família para Jesus e estamos ainda alcançando outros ainda pela graça e a misericórdia de Deus. Eu acredito que essas obras que nós fizemos, que não têm visibilidade, são as que mais recompensa nós vamos ganhar no céu, né? Eu acho que o nosso é uma pedrinha a mais que nosso galadão, nossa coroa lá, né? Porque eu digo, quantas vezes nós estamos ali limpando a casa do Senhor, nós estamos chorando, nós estamos falando com o Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor vai nos alegrando, porque Ele vai falando com nós, né? É tão bom servir. Né? Eu digo, servir não é só louvar ou só pregar, como a gente tinha falado antes, mas é servir com um abraço, com uma palavra, né? Em todo momento o Senhor Ele quer nos usar, né? Em todo momento nós somos servos de Deus, então a gente tem que estar sempre aptos, estar prontos para ser servos e servir a Cristo independente de lugar, né? Nós devemos pregar e falar de Cristo em tempo e fora de tempo, né?